Degustando Séries. Olá, você aí que está nos ouvindo. Aqui é a Alicia e eu vou junto com o Josimar contar para vocês os acontecimentos do episódio 7. Lembrando que serão ao todo 12 episódios nessa primeira temporada de Endor, uma série derivada de Star Wars que está disponível no Disney Plus. Mas antes de contarmos tudo o que está acontecendo nesse episódio, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. No Instagram, na multiverso.da.geek, onde também cobrimos outras séries, como A Casa do Dragão, She-Hulk e muitas outras séries que estão chegando agora. Não perca, então ative o sininho, hein? Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, @PrettyLi, com 2 T's e 2 I's, e PrettyLi Makeup, onde eu posto os meus cosplays. Josimar, alguma palavrinha a mais? Tenho um recadinho. Eu sou o homem dos recados do podcast. Semana passada eu vim aqui para fazer um recado de que nós teríamos uma série nova no Degustando esta semana. Contudo, devido à agenda, que você já sabe como é que funciona por aqui, a gente não vai ter o Degustando desta série, que eu acho que não vai ficar muito segredo para todo mundo. Quem está acompanhando aí as coisas que estão acontecendo sabe que em algum momento iríamos falar de The Walking Dead. Né? São os últimos 8 episódios da série, então isso era meio que fato. Nós já estamos atrasados, tem bastante episódio saindo por aí. Por causa da agenda do Rodrigo, a gente não conseguiu fazer essa gravação. Então essa semana não sairá The Walking Dead, mas semana que vem sai com toda certeza. E aí sim a gente começa outra série nova também na semana que vem. Recados dados, agora vamos à série. Josimar, o que você achou desse episódio após a correria que a gente teve no episódio 6, o olho? Então, aqui a gente tem um episódio que ele é aquela falsa calmaria. Sabe aquele episódio que ele é feito e você acha que ele vai ser mais calmo? Sim, sim. Ele é, entre pontos, calmo, né? Se a gente comparar com o episódio anterior, assim, nesse sentido ele é calmo. Mas, ao mesmo tempo, ele é agitado nas entrelinhas porque ele começa a colocar coisas eclodir nos próximos episódios, assim. Ele já começa a colocar pra você as pulguinhas, assim. Então ele vai se tornando agitado, sabe? Sim, sim, é muitos resultados do que ocorreram no último episódio, né? Uhum. E como o Império tá se comportando agora, que eles Exato. basicamente se revelaram ali. Sim. E agora a gente tá tendo alguns pontos, algumas caçadas e certas relevâncias aí de coisas que a gente ainda vai pontuar ao longo desse pod. Mostra muito o que o Endor pretende, né? O Cassian pretende fazer daqui pra frente. Vai ser realmente a chave de virada do personagem aí, já que nesse Sim. episódio ele teve certos momentos conflituosos, né? Que vão Uhum. realmente acender um pouco mais do personagem que a gente conheceu no filme. E aí a gente ainda vai ver mais do desenvolvimento dele. Pra começar o episódio, né, a gente já tem aquela volta dele pra Ferrix, né? A gente achava Uhum. que já ele ia parar em algum outro lugar, mas não, ele Sim. retorna pra Ferrix. Exato, exato. Ele retorna, mas é bem recebido, mas ao mesmo tempo não é, né? Então, porque até então a gente sabe que ele e a Vel Cinta foram os únicos sobreviventes, né, do Sim. episódio anterior. O Namek, o Taramin, o Gorn, o Skin morreram, né, Uhum. apesar de o Skin foi o único que não foi morto durante a missão. Exato. Mas a gente tem aí o reencontro dele com a Marva, né? Foi em 2 pontos. Foi emocionante na perspectiva dela como mãe, tá ali preocupada, né, com a sobrevivência dele, até porque ele sumiu e tá todo revoltado com ele, culpam ele pelo que aconteceu ali, até que quando ele vai conversar com a Bix mais pra frente, ela conta pra ele, né, o que ocorreu ali. Mas ali tem um pouco dos pagamentos de dívida que ele tinha ali com a Bix também, a Marva contando pra ele. A gente tem que lembrar que ela também é uma rebelde, né, desde a República Galáctica existiu. Então, agora ela tá falando de coisas que aconteceram e ela soube da notícia, né, que é Aldani, o que aconteceu lá em Aldani.
E então ela leva um pouco de choque nisso. Isso vai desempenhar muito naquele processo do que o Endor tá sentindo naquele momento, né? O que o Cassian está Sim, sentindo naquele momento. exato. É aquela vontade dele de contar que ele estava participando daquilo, mas ao mesmo tempo com receio de dar informação demais, sabendo que agora o Império tá ali em peso, porque agora a gente tem a presença de troopers, Stormtroopers. Exato. Primeira vez, né? Não, acho que no episódio. Não Não, apareceu. a gente teve só reflexos de É, alguns, mas mas agora a gente agora. tá tendo um reflexo em peso, né? Agora a gente tá ali realmente com um exército mesmo em Sim. Ferry. Não estão sendo mais aqueles guardinhas do começo que a gente tava vendo do Carne, né? Agora a gente tem uma outra galera ali que, vou falar assim, agora o negócio tá mais sério, né? Agora tem Stormtroopers aqui na rua. Exato. E tem uns outros troopers também que aparecem no final, né? Porque normalmente esses tipos de trooper, eles são mais de áreas São os praieiros. litorâneas, né? São os troopers praieiros. É isso. Exato, exato. Então, flashback. Eu lembro que a gente falou lá, será que vai ter flashback? Será que vai ficar no flashback? Vão ficar esses pontos? E eu lembro que você tocou no assunto. Eu só quero que tenha flashback se ele for colocado para inserir algo relevante dentro da trama. Então a gente tem aqui um flashback que, querendo ou não, ele é meio singelo, né? Ele aparece de verdade em flashes, né? Ele aparece em flashes, assim, durante dado momento. E ele é relevante para isso que você falou, né? Para essa nova evolução do Casey, né? Esse lado emotivo. Ele funciona muito como um gatilho para esse lado emotivo que a gente tá vendo que o Casey tá se Sim, debatendo, né? sim. Durante o episódio. E ainda bem que foi assim, né? Tanto é que, como eu já tinha mencionado, eu fiquei com um pouco de receio de ficar voltando naquela tecla de ficar fazendo a mesma coisa que fizeram com Boba, que, na minha opinião, de certa forma foi muito bom, mas de outra perspectiva foi muito ruim pra série. Porque basicamente a gente sabia pelos flashbacks o que ia acontecer ali. Tirava um pouco. A gente sabia que de alguma forma ia acontecer aquilo, mas tirava um pouco do porquê, o desenvolvimento daquilo. E dessa forma, não. A gente vê que ele tá lembrando de certas coisas que aconteceram na adolescência dele, que é uma coisa que Exato. foi mencionada no começo, né? Que ele foi recrutado com 15, 16 anos e tal. E tá Isso. mostrando agora um pouco dos traumas vividos, né? Daquele som, da marcha. Ficou bem interessante esse tipo de Ficou. flashback. Ficou bem legal. A gente fala bem da série desde o primeiro episódio. Assim. 7 episódios. A gente quase tá chegando ali. A gente já tá na metade, né? Já passamos um pouquinho da metade da temporada. 7 episódios. E quando foi dito, vão ser 12. Eu achei que ia ser tipo 12 episódios de meia hora cada, sabe? Eu falei, mano, 12 episódios é muita coisa. Como é que eles vão contar muita história? E será que tem história pra eles contarem? Sim. E agora a gente vê até o 7 que a gente tá tendo episódios de 40 a 50 minutos. Então, tipo, são episódios maior do que o padrão do que a própria Disney tá fazendo, né? Com as séries da Marvel, até de Star Wars. São de 40 a 50 minutos, assim, de episódio. E não tem enrolação. Até o 7º episódio a gente não tem enrolação. Tá tendo história e ele vai mostrando pra você que ainda tem muito mais história. Então, isso me deixa tranquilo com a segunda temporada. Sim, é agora que a gente tá sabendo, justamente, pode ser uma série mais parada, né? Uma série mais Uhum. um pouco mais arrastada, um pouco mais cansativa. Tem os seus pontos altos, tem seus momentos de ação. Uma série realmente que vai te prender ali Sim. para quem tem interesse para saber o que tá por trás, de como foi o desenvolvimento, justamente dos rebeldes ali para Exato. conseguir destruir a primeira Estrela da Morte, né? Ter aquele primeiro gatilho para travar o Império para os planos deles, né? Algo maior. Então, tá bem legal o modo que a gente tá vendo os posicionamentos da Mon Mothma, a gente tá vendo os Uhum. posicionamentos do Lúthien. Espero que em algum momento a gente veja o Bale e o Riley de novo, de Exato. alguma forma. Então, a gente tá mexendo com esse pessoal que é do Senado, que é um Uhum. negócio mais cabeça, não é só vou lá, Exato. vou lutar, vou numa batalha. É uma batalha mais verbal, é uma batalha mais. Vou falar assim, igual eu e o Léo, a gente tá discutindo na Casa do Dragão, é mais um jogo de xadrez ali para as movimentações antes de realmente ter um checkmate ali no final. Ah, Então, é um
negócio que precisa mais de foco e eles precisam também tomar muito cuidado, porque eles estão mexendo em algo que eles já fizeram um desenvolvimento muito grande para frente, a gente já tem coisas solucionadas para frente e também temos coisas para trás, então eles estão colocando pingos nos is, vírgulas ali para enriquecer a história sem perder o sentido do que já está como canon. Exato, aqui é uma batalha política, né? A batalha aqui é política. Acho que esse é o peso maior, assim. Como a gente vê, por exemplo, aqui o Império agindo com uma força após o que aconteceu com a Aldani, né? Então, Isso. aquela reunião deles lá, né? Tipo, vamos cobrar um imposto 5 vezes maior do que foi roubado em Aldani. Era abrigo, como é que eles falam? É cobertura de atividade rebelde também, vai escadear as coisas. Então, além de aquilo aumentar, né, o cerco dele para com os rebeldes, que a gente sabe que quando você aumenta o cerco dos rebeldes, né, o ataque dos rebeldes vindo de lá, consequentemente vai acabar aumentando também, né? Os planos deles vão acabar aumentando com esse cerco que vai se fechando. Sim, E essa jogada política deles na mesa, assim, eu achei muito massa, porque não é uma coisa que a gente fica vendo com muita força, sabe, em Star Wars. Você vê o Império, a não ser o Império fazendo um ataque. Ali sim, você tá sim. vendo uma outra estrutura do Império. Eu acho muito bom o que a série tá fazendo em relação a A isso. gente tá vendo um ataque e defesa, tanto numa forma mais pacífica, né? Mesmo que não aparente tanto, mas tipo, uma forma mais calma, com a mão ótima, mas também um jeito mais agressivo com o Lutem. Eles têm certos pontos de equidade ali em pensamentos, mas ela é muito mais passiva, ela quer meios mais legais, né? De conseguir as coisas para ajudar esse movimento, enquanto ele vai para a luta, que realmente atingir o Império falando, vamos prejudicar vocês e seremos agressivos. Mesmo que a pessoa dele fique ali por baixo dos panos, né? Indo atrás de gente que possa fazer esse trabalho por ele. E Sim. aproveitando que a gente já está falando do Império, agora a gente teve a aparição, né, dos ex-almirante Yularen, né, da República. Sim. Que a gente já tinha visto, né, ele durante as Guerras Clônicas, tivemos a presença dele também nas animações. Agradecer aí aos ouvintes, né, obrigada aí, Carlos, por ter mandado uns prints, né, para falar sobre isso, que realmente foi bem interessante como um easter egg aí já do episódio. Fala justamente, né, o quão severas vão ser as medidas que eles vão tomar ali naquela situação. E eu peguei até uma frase, né, aqui, que foi dito durante esse conselho, né, do pessoal ali do Império, que ele fala assim: a única pergunta que precisamos responder é o quão apertado para fechar o nosso punho, né? Eles vão ali fechar o que está acontecendo durante as rebeliões. A gente tem que pegar eles, a gente tem que sufocar eles para eles darem o que a gente quer e mostrar que eles têm força. E entra em contraponto, né, justamente a Uma Nova Esperança, onde a Leia vira pro Tarkin e fala, né, quanto mais você fechar o punho, Tarkin, mais os sistemas escaparão sobre seus dedos. Sim. Então, entra num contraponto de uma fala para outra, e isso é muito interessante. E a gente tem uma força que a gente já falou. Presta atenção nessa personagem. Essa personagem ainda vai brilhar muito mais. Então a gente tem aqui a Dedra fazendo jus, né? Bom, dialogando e basicamente acabando com o Blevin. É Blevin o nome dele mesmo, né? Isso. Assim, para alguém que é nova ali, né, a gente tem que sempre lembrar nisso. Ela é nova ali e ela já tá correndo certos riscos, fazendo inimigos ali dentro. E ela já tá ciente, né, de que as pessoas ali estão, que são os rebeldes, eles estão, de certa forma, estão, no caso, publicamente, né, fazendo uma rebelião, e ela já tem um tempo correndo atrás para todo mundo prestar atenção na forma que estão acontecendo os assaltos, como que estão sendo as coisas, e dentro desse padrão ela consegue até um parabéns aí do Partagás. Exato, exato. E ele sai com ela, que ele tá conversando com ela, né? Que eles se retiram, ele tá meio que, entre aspas, parabenizando ela, né? Ele fala pra ela o seguinte, ele fala bem baixinho assim pra ela, né? Tome cuidado. Em que sentido você acha? Você acha que, por exemplo, esse Partagás, ele sabe de alguma coisa que ela tá se metendo e que vai ser complicado pra ela? Olha, eu acho que o perigo ali não tá só na ambição dela, porque ela
acabou de chegar ali e já falaram pra ela baixar a bolinha dela, né? Eu acredito que ela vai fazer inimigos não só pela questão de ela tá mostrando o serviço, mas vai acabar fazendo com que outras pessoas mostrar que ela acabou de chegar ali naquilo ali e naquele tipo de comando e que o Império não tá nem aí, sabe? É aquele negócio que a gente já falou também, o Império é muito frio. Ele acaba deixando certas coisas passar, mas depois de certas coisas que ela pontuou e parabenizaram até ela por isso, né? Muita gente vai ficar com inveja. Muita gente ali pode prejudicar ela ali dentro de certa forma, como se, por exemplo, num próximo episódio ou até o final da temporada, acontece de alguma informação vazar ali de dentro que tá sendo coerente, que ela e mais uns dois, três sabem, isso pode sobrar para ela. Podem fazer uma trama, um jogo em cima disso, ou ela pode acabar crescendo ali dentro, de certa forma, e ter um tombo de achar que ela está correta e alguém falar, de novo, fica aí na tua porque a gente sabe o que tá fazendo, sabe? Porque você vê a desconfiança que se cria ali, né? De um pro outro. De pessoas que estão no mesmo caminho. E essa frase dele no final evoca isso, assim. Você acha que tem chances de ter alguém dos rebeldes ali dentro dessa... Sim, tem uma chance muito grande. É exatamente o que eu falei pra você, tipo, pode ter mais alguém ali como Uhum. porta-voz, né, de Sim. para dar informações, até porque dentro dessas movimentações a gente sabe que Isso. alguém ali pode estar sendo ou um ouvinte presente, ou da Mon Mothma, de certa forma, ou o do Uhum. Lutem, Ou do né? Até Luta, porque a gente tá, por enquanto, só nesse ciclo de pessoas. Mas em Coruscant a gente tem que separar, né? A gente tem que descompactar aí três conversas que são de extrema importância, né? Primeiro, a Mon Mothma com o Lúthien, a gente tem a Vel e a Cleia, que é logo em seguida, e mais pra frente a Mon Mothma com o Taikoma. Por exemplo, quando a gente começa assim, falando da questão da Mon Mothma indo até a loja do Lúthien, ela já pergunta pra ele, né? Ou você estava envolvido lá no incidente de Aldani? Assim, eles conversam um tempo, né? Eles debatem alguns pontos. Acha que a Aldani foi um passo muito, tipo, longe demais, sabe? Sim. Enquanto pro Lutem aquilo era inevitável. E eles estão precisando de dinheiro, né? Eles estão precisando ali de verba para conseguir fazer as coisas. E essa abordagem para Mon Mothma, ela queria de uma coisa mais sutil, porque ela tá com limitações financeiras, né, tanto no fundo familiar dela, o fato dela estar sendo observada, basicamente 24/7, né? Então torna isso muito complicado dela conseguir agir, propor as ideias dela do jeito que ela desejava. E ela Sim. precisa ficar indo lá fingindo que ela vai comprar alguma coisa para poder ter uma discussão com ele. Então é muito Uhum. complexo isso. A gente vai ter mais tarde também a questão da. Aí entra o Lutem conversando com a Cleia, né, sobre brevemente o que aconteceu ali, e partindo pra Cleia encontrando o Cavell. Aí ela fala que o Cassian é uma ponta solta e tal. Uhum. Mostrando pra gente que a Vel não vai sumir, né? Não, ali a gente já viu que ela vai ser uma personagem com outras Ah, camadas pra serem estudadas, exato. né? Porque agora eu acreditei, sabe? Eu tava acreditando no fato de que o Cassian ia ser contratado pra outras coisas importantes, sabe? Sim. Mas eu acho que não vai ser o caso, porque agora ele vai ter inimigos de ambos os lados, né? E ele vai precisar de alguém Exato. extremamente de poder ali pra sair da situação que ele se meteu mais pra frente. Exato, exato. A situação que a gente fala agora já? Podemos. Aí depois a gente volta pra situação do Taikoma com a Ah, Momothma. sim. É basicamente o final, né? É o final do episódio. Não sei quanto tempo se passou. Dá pra você entender que existiu uma passagem, pelo menos de talvez algumas semanas ali, né? Sim. Que ele tá com outra identidade, agora ele tá como Kif. Ele tá no planeta Niamos, que é basicamente o Rio de Janeiro do Star Wars, né? Ele tá no Rio de Janeiro ali de Star Wars, na É uma prainha. vibe meio Miami, meio Dubai, É, Havaí, não sei. Passou aquele começo de filme na exato. praia, né? Ele tá lá, a gente vê que ele tá juntando, né, alguns créditos. Ele tem também todos os armamentos, as coisas como o Endor, guardado ali no banheiro, né, o melhor lugar para você guardar as coisas de um agente secreto.
É no banheiro, né? É a forma mais correta de se fazer isso. E depois ele vai fazer aquela andar. Vou andar na praia, né? Eu sou um turista, eu vou andar na praia. E ele se mete do nada, numa enrascada, numa perseguição que tá tendo. E um dos Short Troopers acha que ele tá no meio. E ele não tá Sim, correndo, sim. ele não tá nada. Por isso que eu vou chegar num ponto, daqui a Ele pouquinho. só ela tá conversa. observando e o tempo todo com Exato. aquela sensação de tipo, o que que esses caras que estão correndo estão fazendo, né? É, o que tá E acontecendo então aqui? ele vai andando e vai olhando pra trás. A gente ainda não sabe o que tá acontecendo em Niamos, né? Sim, sim. A gente só sabe que tá cheio de trooper lá observando. E a gente tem até uma unidade, né? Que parece muito Caxis. O guardinha lá fala assim: segura ele, acaba enforcando ele ali, né? Quando essa unidade aparece, eu já me arrepiei inteiro, assim. Falei, gente, é uma parada muito singela, né? Porque não é o mesmo, Sim. né? Não, Não, não é o K2SO, não. mas, cara, é uma coisa muito simples, assim. É uma coisa que a gente meio que fala desde o começo. Que essa série, ela tá conseguindo contar pra você uma história de Star Wars sem ficar totalmente se prender naquilo que fez Star Wars ser conhecido. Vader, Skywalker, Sabre de Luz, Força e por aí vai. Ela tá conseguindo fazer isso. E ao mesmo tempo, ela consegue te colocar fanservice sem que eles pesem demais, sabe? Sem que fique de forma exagerada. O fanservice tá ali, singelo, você vê, acabou. Ele passa. Ele não fica pesado, ele não fica sobressaindo a trama que precisa ser contada. Então eu acho, cara, só ponto positivo até agora da série. Eu espero que os próximos 5 continuem dessa maneira. E agora com um novo pseudônimo ali, né? Um novo nome. A gente sabe que ele foi preso. Era pra Exato. ficar 6 meses, vai ficar 6 anos, mas de alguma E, forma a gente já sabe que ele vai sair dessa situação, Hum, porque alguém ali vai brotar pra ajudar ele, né? Ou vai surgir ex- alguém ali fazendo propostas que vão fazer com que ele saia dali de dentro Então tem um da prisão. pontinho. Tem o meu pontinho que eu ia falar. Os caras saem correndo e ele tá ali olhando. E o Short Trooper lá, praeiro, tá lá e olha ele. Suspeitar dele. Aquele cara tava do nada ali. E ele vê o que é esse e já vai diretamente nele. E ele é preso. Eu pensei no seguinte. Eu acho que tem alguma trama, de alguma maneira, que fez com que ele precisasse ser preso. Porque ele vai ter que conversar com alguém na prisão. Sim, sim, E sim. eu suspeito que seja o Saul Guerreiro. Não Será? sei por quê, não sei por quê, mas isso me deu na cabeça, assim. Tipo, aquele Short Troopers pode ser alguém dos rebeldes que tá ali naquela roupa, que tava esperando ele, eu tava. A gente não Precisava sabe. prender ele ali na hora, Isso, porque sabia que ele ia causar alguma confusão, de exato, certa forma, e iam dar um jeito de tirar a atenção dali, já que tá com outro nome ali, outra identidade, então a gente precisa convocar ele pra uma coisa maior, já que a gente já sabe que exato. era ele que tava ali em Eldani, provavelmente. Eu suspeito do Saul Guerreiro, porque eu não sei, pra mim eu acho que faz um pouco de sentido. Eu acredito que até o final da temporada ele possa aparecer. É, porque ele tá no trailer, né? Então, Sim, sim. em algum momento ele vai ter que aparecer na temporada, assim. Faltam 5 episódios, né? Então. É. E enquanto isso, a gente vê ainda um pedaço, né, de como a Mon Mothma ainda tá andando ali. Ela tá conversando. Um conhecido dela, né, o Taikoma, fala sobre um pouco da sua planeta natal, que é Chandrila, né? A gente ainda tá vendo que ela tá atrás de certos patrocínios. Ela vai conversando com ele até de uma maneira bem discreta durante aquele jantar. Uhum. E falando que tem certas implicações no meio do caminho, né? O que, que o Império tá fazendo. Mas sempre de uma forma bem sutil, para que ele pense e o tempo todo ela fica, sorria. Ela continua o papo, sorria. E, tipo, a gente tá conversando um negócio sério, mas a gente precisa saber ser maleável, né? Não mudar a nossa expressão para ninguém perceber que a gente está conversando um outro assunto que não seja pertencente ao ambiente que a gente está. Então, eu acho que essa cena foi muito importante para a gente conhecer também bastante o Tai ali e tentar entender como ele vai agir daqui para frente e se ele vai realmente apoiar a Mon Mothma ou não nisso. E enquanto isso, pra parte final também, né? A gente tem o Círio Carne fazendo pontinhas Exato. aqui e Vai, ali. vai. Após a gente ter basicamente o fiasco dele lá em Morlana, né? Ele foi Uhum. demitido e ele teve que voltar pra casa. Depois da gente ter visto lá ele comendo cereal com um leite de banta, Nossa. a gente vê agora ele fazendo uma entrevista de emprego, né, na ISB.
emprego dos sonhos, né? Ele tá num lugar que parece realmente um escritório sem graça, né? Todo mundo ali E tem um padrãozinho, tudo cinza, tudo bem monótono. Mas eu acredito também que é questão de tempo até que ele mude, né, as ideias dele, se desvie ali dos deveres dele para começar a procurar de novo o Cassian. exato, a Dedra já ganhou força, né? Nesse episódio. Que eles só ficavam dando pinceladas dela desde o primeiro. E com ele é a mesma coisa. Igual você falou, ele tá fazendo aparições. Ele tá fazendo mini aparições. Então o dele tá Sim. guardado aí também. O dele na trama ainda vai surgir aí. Vamos para os easter eggs. Os troopers são easter eggs já? Dentro dessa série ou não? Será que é? A gente pode colocar como um? Ah, tirando, né, o droid que a gente falou aqui. Querendo ou não, né? Tem o droid, podemos colocar ele como um. Mas tem uma frase que a Marva vira pro Cassian. Que ela fala, tipo, diga-me que você entendeu, sabe? Um posicionamento que espera que ele tenha entendido. E isso também a gente vai ter com a Jyn Erso, Rogue One, né? O pai dela vira pra ela e fala, você tem que me falar que você entendeu, sabe? O que você tem que fazer. Ah, é verdade. Fica aí de paralelo. E eu acho que é isso, é o droid e essa questão também ter a Jyn. Se você aí que tá ouvindo percebeu mais algum easter egg assim, manda pra gente, entra em contato. Muito legal a gente saber aí o que tá tendo de referências a tudo que a gente já viu, né? Gente, tudo que tem aí sobre Star Wars. Pode ser também de Legends, tá? Porque é muito interessante Sim. saber coisas que estão vindo do Legends pro canon. E José marcou a sua nota, Geek Universal, pra esse episódio? Então, a minha nota, eu vou manter a nota da maioria dos episódios que eu tô colocando até agora. Eu gostei demais, é bom da peste. Eu já falei várias vezes aqui desde o começo que eu tinha sim receio sobre. Tipo, já paguei a língua já nos 3 primeiros episódios. E eu tô gostando muito da maneira como eles estão construindo a história e conseguindo te contar uma história sem ficar enrolando. Igual eu falei aqui, 7 episódios e não tem enrolação. Cara, pra mim essa série só tem a crescer e eu espero que a qualidade continue. Eu vou ficar com a mesma nota, eu curti demais, é bom da peste. E aproveitando, né, com isso que você falou, eu gostei bastante pelo fato deles estarem desenvolvendo uma série sem precisar. Eles estão bebendo da fonte, mas assim, sem precisar colocar outros rostos tão conhecidos que a gente tem ali, né, de grande relevância, e dando espaço para outros personagens aí Exato. ganhar o seu espaço, ter o seu próprio brilho dentro dessa saga que é gigantesca e tem um universo expandido sensacional. Eu acho que é abrir portas, assim, e realmente, e daquele jeito que eu já falei, que é só colocando os pingos nos is, colocando vírgula onde Uhum. precisa. São minúcias que fazem com que essa obra fique ainda mais rica e tenha mais sentido de como deu no que deu, né? A gente tem aí criado ainda de trás para frente Uhum. essa obra toda, e agora eles vêm aí ocupando certas lacunas, explicando direitinho, aí fazendo um trabalho que está sendo muito interessante de acompanhar.